A gente vai agora para uma primeira análise geral do Santa Cruz, tá? Com o Gabriel que está aqui com a gente. Foi um jogo em que havia uma enorme interrogação sobre o Santa Cruz, porque o Santa Cruz, no clássico anterior, que faz uma semana, foi goleado pelo Náutico. E foi engolido pelo Náutico. A gente nunca vai saber, nunca vamos saber, o que teria acontecido se não tivesse acontecido a expulsão de Matheus Vinícius contra o Náutico. Nunca saberemos. O que temos em mãos para analisar foi um Santa Cruz engolido, mas é fato que até a expulsão o Santa perdia por 1-0, tinha acabado de sair o gol, numa cobrança de Dodô de falta espetacular. Não havia ali 1, 2, 3 chances do Náutico. Eu diria até que o Sport teve mais chances do que o Náutico. Claras, assim, 1, 2. Parecido o jogo. Era um jogo parecido com o que a gente viu hoje. Não foi o Náutico engolindo o Santa Cruz, martelando o Santa Cruz desde o primeiro instante. Depois daquilo, foge completamente do controle e aquele jogo sentencia o trabalho de Cabo. Não sei o quanto por aquela noite de domingo, não sei pelo histórico que ele já trazia. Na verdade, a soma das duas coisas resulta na demissão. Fábio Cortez assume interinamente contra o Jaguar. E eu me lembro de Arthur Silva, outro analista nosso aqui do Santa Cruz, Arthur dizendo o seguinte: o Santa precisa de um substituto para Cabo ainda na segunda-feira, porque não tem nem treinador para colocar no profissional, porque tiveram mudanças na comissão técnica do Santa. Mas Fábio entra, tira a história dos 3 zagueiros, volta para o básico, faz decisões corretas. O time goleia o Jaguar. O Jaguar, meu amigo, todo jogo do Campeonato Pernambucano pode ser uma goleada como a que o Santa foi, mas passa por riscos de complicação. É só ver os placares entre eles. O Decisão, que tomou 5 do Sport, tá? Que fez 4 no Maguari depois de estar perdendo 3-0, tomou 4 no Vitória, hoje venceu o Retrô que venceu o Santa, Retrô que venceu o Náutico. Tudo pode acontecer. Não, a gente não pode tirar o mérito do Santa no 6-0. Repete a lógica contra o Sport. E aí, no finalzinho da nossa primeira parte aqui da live, você disse, mesmo com a derrota, o jogo de hoje traz mais respostas positivas para a intervenção de Fábio Cortez. Vamos chamar de interventor, como acontece em cidades pequenas, né, quando perdem o prefeito. Cidades grandes também, só que é raro cidades grandes perderem o prefeito e o vice e ter de fato uma intervenção estadual. Mas o interventor, digamos assim, porque chegou e não se contentou em deixar o que estava. Ele mexeu, criou uma base, o time fez um gol de empate numa jogada ensaiada. Por enquanto, o enxerto, a improvisação, deu uma resposta positiva. Eu queria que você analisasse a postura do Santa no jogo, se o saldo é positivo, apesar do resultado negativo, tá? Rivalidade, todas essas coisas, e se o Santa vai precisar de um novo treinador nas próximas 12 horas, porque se deixar segunda-feira, é com ele que vai. E aí, se for com o Fábio, se ele passar do Decisão, ele vai com... Não vejo mais a hora que você pararia, porque é um jogo colado. Pro Santa Cruz não tem 10 dias. Pro Santa Cruz agora é quarta, domingo, quarta, e aí tem 10 dias. Se o Santa pensar em trocar o treinador, é entre a semifinal e o jogo de volta, no caso do Santa se passar com o Náutico. Vamos lá então, Fred. O Santa Cruz... Fábio Cortez tem um mérito dele que, assim, eu não sou da linha de que ouvir a torcida é sempre necessário. Muito pelo contrário. Às vezes eu acho que a torcida às vezes dá suas viajadas. Mas o grande mérito de Fábio Cortez é olhar para o campo do Santa Cruz, entender o que a torcida já estava entendendo e conseguir botar em campo da melhor forma possível. Que é, por exemplo, a situação do William Júnior e Patrick Alain, que é uma bem repetitivo, que a torcida bateu muito nessa tecla, que Marcelo Cabo respondeu algumas vezes negativamente sobre essa possibilidade. E ele teve coragem, né? E ele está tendo coragem e tá, no campo está se mostrando que hoje o Santa Cruz precisa disso. Precisa ter. E por mais que eu mesmo eu falei algumas vezes assim, eu prefiro o William Júnior no banco porque eu prefiro que tenha opção, que eu prefiro que tenha outras possibilidades. Mas quando se não tem nem titular, nem reserva, acho que você tem que ir sempre para o melhor possível.
sempre que tiver o melhor possível. E nesse sentido, Fábio Cortez foi no melhor possível. E aí, nesse Jaguar pro Sport, tem um ponto assim que para mim é outra leitura dele que demonstra que tem boa capacidade. Ele percebeu a incapacidade do Santa Cruz em seu banco de reserva. Hoje, eu tenho certeza que se ele pudesse, ele não substituía ninguém. Absoluta certeza. Certeza, assim. Ele não ia tirar ninguém, assim. Se pudesse ter um clone ali, ó, tira um, bota outro e do mesmo estirpe, do mesmo caminho, porque senão não ia fluir. E tanto que deu o que deu, né, o Santa Cruz. E isso vale aí pro Pedro Costa, pro Robinho, para quem não entrou, pro Gabriel Galhardo, que é menos visado nesse processo, mas claramente já vai criando visualizações assim, ó, o que é que dá e o que é que não dá nesse time do Santa Cruz. E nesse caminho eu acho que, espera um pouquinho. Para mim, eu sigo nesse caminho. Espera Fábio Cortez. Talvez, assim, no jogo contra o Decisão, mata-mata, maior pressão em cima, vai ser a primeira vez que ele vai ter alguma pressão. É muito diferente você ser um treinador com alguma pressão e ser um treinador... Cara, ele não tinha, assim... Nada ia respingar nele. Nada ia cair em cima de Fábio Cortez em relação ao Jaguar. Nada. Hoje não ia cair. Hoje, se dá tudo errado, nada ia cair pra ele. No máximo a galera fala, tá vendo, inventou o estagiário, aí deu ruim. Aí, inventou o estagiário é competentinho, o cara sabe, tá vendo ali... Presta atenção ali nos superiores, viu o que é que estava dando certo, o que é que o cara ali na pressão não conseguia enxergar, na pressão não, ou tinha que fazer, porque querendo ou não, os pontas do Santa Cruz, por exemplo, é uma indicação do Cabo. Se o Cabo decide botar 3 meio-campistas e deixar todos os pontas no banco, como é que fica ele em relação aí aos jogadores dele? Podia ter todo um desgaste e desgaste que a gente sente que Marcelo Cabo vinha acumulando desde o ano passado, desde o grupo do Thiago Galhardo, desde várias coisas que no Santa Cruz, na temporada atual, ainda reverbera. Já indo para dentro do campo... Importante. Com a situação aí do como o Santa Cruz escalou, repetiu o esquema com a entrada do Matheus Vinícius. Eu cheguei a citar ali que não queria, mas entendo e a gente tá numa concordância aqui que foi um bom jogo do Matheus Vinícius. Foi um jogo assim... Teve seus erros ali, mas... Exato, de um zagueiro... Crucificar por uma bola no braço? Nem um pouco. Muito perto dele. Exato. E assim, naquele lance que, assim, quando eu tô de mau humor, eu vou olhar para Matheus Vinícius no gol de Gustavo Coutinho, que ele salvou o impedimento. Sim. Assim, eu fico... Se é um pouquinho menos assim ágil, ele tinha lascado a gente. Não foi o que aconteceu. Então tem que ser justo e dizer, não, ele fez a melhor jogada possível ali. E evitou um gol do Santa Cruz. E aí ele vai, bota essa linha de 4, mantém, entendeu que Favela tinha que ser o cara da dinâmica. Inclusive, eu achei que Favela apareceu pouquíssimo no jogo. Sim. E eu achei bem ok, porque o meio-campo do Sport não foi a grande construção, não teve grandes trabalhos. Eu acho que pro que precisava do Favela, ele acabou indo ali. E aí, aquela trinca de meio-campistas no setor ofensivo, com Vitinho sendo o elo fraco e Quirino. Ok, entra no jogo, minha sensação é que o Santa Cruz ia apostar. Quando tivesse a bola, tentar o máximo possível de toque de bola. Sem bola, primeira coisa, no ataque do Sport, esconder Barleta. Eu senti que o Santa Cruz tentou esconder Barleta o máximo que pôde. Eu acho que isso conseguiu fazer por uns 15 a 20 minutos. Tanto que eu sentia que as melhores jogadas do Santa Cruz, do Sport, vinham do outro lado. Sim. Uma escapada do Gustavo Maia, que tinha ido mal, mas ele deu pelo menos uma escapada do lado dele ali na esquerda, e o Filipinho. O Filipinho apareceu umas 2 vezes ali com perigo. Enquanto que é o melhor jogador do Sport na temporada. Exato. E aí, do outro lado, Barleta. Ele é o esteio técnico ali daquele time, principalmente do que entrou hoje. Não tinha ninguém melhor tecnicamente do que Barleta no time titular. Sobretudo de transformar bola na frente em chance de gol. Né? Exatamente. E o Santa Cruz ia tentando ali esconder ele. Augusto acabou entendendo que ali podia ser um espaço, aparecer em alguns bons momentos, mas nada assim que... O Sport não estava tendo grandes chances, até o lance do gol que é impedido, e aí o pênalti.
Sim, que é uma Aí- bola que vem parada. Exatamente. Aí o Santa Cruz leva. No primeiro momento, todo mundo ficou meio assim. Mas na hora que vai pro lance do VAR, mostrou, o lance estava sendo analisado lá na cabine, Não, mostrou a câmera pra do VAR é transmissão, aí decisiva. realmente o outro ângulo foi. Exatamente. E aí, depois do gol, me surpreende o quanto o Santa Cruz reagiu bem a esse gol tomado. Assim, porque normalmente você tá fora de casa, leva um gol assim, naquela. Primeiro esfria o jogo pra caramba, né? Porque demorou. O Teve uma VAR lesão de Coutinho, esfriou pelo VAR. Exato. E logo depois do gol, na primeira jogada, que é inclusive a bola que gera falta, pouco antes da falta, Coutinho se machuca, demora um pouco a sair de campo, e a falta, só que a falta é pro Santa Cruz, que é a falta que sai o gol, né? Exatamente. E aí tem um lance ou outro. Antes de chegar no lance do gol, um lance ou outro, por exemplo, com o William Júnior aparecendo, dava um drible, tentava um passe, alguma coisa. E assim, é o que não me incomoda no William Júnior, me incomoda na falta de outros companheiros, porque ele dá o primeiro drible, tinha que ter um ponta passando em velocidade assim para ele achar. E é o que o Santa Cruz não tem, e a característica do Vitinho é completamente outra. Aí tem a falta, o William Júnior vai com uma frieza, toca rasteiro, Patrick Alain escapa sozinho, tá de frente pro goleiro House, dá um chute forte, o House vai bem mal no lance. Também acho que tem uma dormida da zaga do Sport Muito pro grande, Eurico. muito grande. Pro Eurico. Não era só Eurico, né? Eurico tava atrás do primeiro jogador do Santa Cruz. A grande dormida, na verdade, é permitir, né, que a bola chegasse ali em Patrick Alain com absoluta facilidade. Tem um jogador do Sport que, quando o Sport percebe que a falta. Detalhe, vamos voltar até um pouquinho a fita. O time acaba de levar um gol. Não é um time que seja uma referência de qualidade técnica. Foi realmente uma surpresa, tá? Todo mundo esperava uma bola na área, né? Você acabou de levar um gol. Você arrisca uma boa chance de empate, até porque o Santa é forte na bola cruzada na área. Exato. Qual é a força do Santa? A bola cruzada Forte na área. E foi forte. Isso. Mas aí, cara, se você tem a sua primeira chance, acabou de levar um gol, bola na quina da área. Eu perdoo um pouquinho o Sport ser surpreendido, porque ninguém, em sã consciência, achava que o Santa ia pra uma jogada ensaiada ali. Ou talvez o Sport tenha dormido tanto que nem fosse uma jogada ensaiada. Talvez Percepção do momento. percepção do momento, né? Patrick Alain correu, o cobrador entendeu, acionou ele, a bola é batida em cima de House, e House faz um erro de movimento, um erro técnico, né? Um gestual técnico errado, que acaba espalmando em diagonal pro seu lado, né? E aí o Santa tinha dois jogadores muito atentos, tá? Terminando com o Eurico fazendo gol. Eu acho curioso que aí depois do gol, se o Santa Cruz reagiu bem ao gol do Sport, acho que o Sport também reagiu bem ao gol do Santa Cruz ainda no primeiro tempo. Veja, houve a pressão sobre o goleiro House. Assim, o time, de forma geral, pode ter reagido, meu velho, mas, assim, já ficou uma pressão pro goleiro. Tanto que a gente comentou assim, durante a live do jogo, que tava tendo um misto de aplausos, gente tentando demonstrar apoio, e eu não sei até que ponto em campo o time talvez não tenha transparecido isso, mas até que ponto fica uma insegurança em campo para continuar o jogo de recuar sempre pro goleiro. Mas nesse caso, a bagagem que o goleiro do Sport já tinha pela contratação do Nível, e depois que teve o gol do Santa, teve esse ponto. Coletivamente talvez não tenha acontecido tanto. Eu coloco só essa observação em cima de House. E para sorte dele, já era o final do primeiro tempo, para não ficar remoendo isso durante muito tempo, né? Ou seja, até porque na volta do segundo tempo, meio que você já pode apaziguar isso, né? É isso. E aí, tanto que, por exemplo, terminou o jogo com o Santa Cruz precisando, por mais que tenha tido a lesão do Eurico, que ele saiu no começo no intervalo, o Santa Cruz fez uma cera, foi tentando segurar o jogo, esfriar, porque já viu o Sport tentando reagir o mais rápido possível. Teve muito acréscimo, né? Exato, muito acréscimo. Tudo isso aí condiciona aí como o Sport tentou. Não fez assim, vamos pro intervalo, vamos reorganizar a casa e depois ver. Não, vai ainda, tenta, aproveita que a torcida tá na pressão, a gente deu uma vacilada aqui, ó, que foi um vacilo, todo mundo, vacilou, segue o jogo, vamos seguir. E o Sport acabou indo para cima, mas não teve muito efeito. Começa o segundo tempo, e aí para mim é completa surpresa aqueles 10 primeiros minutos. Muito bem. Assim, atento demais, primeiro. Muito atento, bom passe, boas triangulações, chegando na frente do ataque. Aí tem aquele, para mim, eu acho que o lance de Quirino... Aquilo ali é 1 minuto, né?
40 Foi segundos isso. do minuto de segundo tempo. Foi A antes primeira dos bola, primeiros 5 minutos, foi esse lance. E pra mim, e até um lance que eu esqueci do primeiro tempo. Lembra que o House fez uma falta? Não, teve uma trombada entre House e Quirino. Sim. Celso até brincou que ele apostou a carreira dele no esporte sair naquela bola. Né? Exatamente. E ali, pra mim, eu acho que coloca dois lances assim que determina a partida de Quirino. Ele teve duas chances assim, que era ele e goleiro em locais diferentes, de formas diferentes. Mas foi muito mal. Foi muito abaixo. E no esporte, do outro lado, um centroavante marcou o gol e o outro deu assistência. Uma excelente assistência, que a gente já comentou aqui sobre a questão do Zé Roberto, que inclusive ele é bom nisso, de preparar a jogada, de armar. E Ele tá com um bom físico, né? Tá meio... Exato. Não, tá um Mas ano cada parado. jogo um pouquinho melhor. Hoje jogou uma parte significativa sem Coutinho. Porque ele vinha entrando com Coutinho. Hoje ele já jogou sem Coutinho. Me surpreendeu, inclusive, aquela substituição. Pra mim foi muito mais pelo amarelo de Coutinho. Exatamente. E aí, pra mim, eu acho que depois de perder aquele gol, e aí tem, mas aí o Santa Cruz vai seguindo. É 10 minutos. 10 minutos que o Santa Cruz tem um domínio, chega no ataque, chega com 10 perigo minutos. e bons toques de bola. Aí o Sport vai, se assenta, entende como é que vai fazer ali seu meio-campo girar, como é que vai fazer as coisas acontecerem, e aí começa. Ataquinho, vai machucando o Santa Cruz aos poucos. Vai cansando o Santa Cruz. Isso aí é um aspecto muito importante do que o Roger fez na partida. Cansar o time do Santa Cruz. Fazer eles terem um desgaste físico tão grande que uma hora ele olhou pra Cortez e fez: uma hora tu vai ter que tirar esses caras. Dito e feito. Quando tirou, as coisas foram... Abriu o clarão ali. Até o Max ele chegou a jogar alguma vez na ponta quando Não, ele chegou no esporte. não. Mas hoje ele tava muito... Foi pra ponta direita, inclusive. Exatamente, que eu lembro muito dele mais pelo lado esquerdo. Isso. O lance até do Zé Roberto foi um cruzamento Bela, dele. Maxi jogou muito pouco tempo, todos eles, mas ele tem duas ótimas bolas. Essa bola pra Zé Roberto e tem antes uma bola que ele pega no meio do campo, que ele dá uma infiltrada num passo só. Acaba que não gera nada, mas ele deixa, acho que é Zé Roberto mesmo, muito perto da finalização na área e acaba que não dá em nada a jogada. Exato. E nesse momento que o esporte dá a volta da dominância, aí eu acho que aparece bem de novo a zaga do Santa Cruz, aparece bem Alex Juan, achei uma boa partida do lateral esquerdo, completamente contrário daquela partida contra o Náutico. O Israel, enquanto estava na lateral, estava bem ok. Que isso é uma coisa importante, tá? Muita gente fala isso. E com Israel eu senti a mesma coisa. Muita gente, quando tem um lateral com capacidade ofensiva, fica forçando a barra para ele virar um ponta. E acaba perdendo a melhor característica, que é a chegada. Exato. Israel é muito melhor atacando como lateral do que como ponta, pô. O que eu apanhei de muita gente, depois até fiquei com e sem razão na época de Juba no esporte. Eu sempre dizia, pra mim o esporte precisa ter um ponta a ponta, e Juba não é ponta. Eu digo que eu apanhei com e sem razão, porque muita gente vê Juba hoje, chegando na seleção brasileira, tá vendo tu criticando o Juba, de ponta. Só que ele joga de lateral esquerdo no Bahia. Às vezes meia, às vezes lateral esquerdo. Juba ponta a ponta não funciona. Porque ele perde o que ele tem de melhor, que é a chegada de trás e a levantada de bola na área. É a mesma coisa de Israel. Israel na ponta deu muito menos trabalho do que Israel na lateral. Falta capacidade de tomada de decisões corretas para ser um ponta. Exatamente, pronto. Teve uma bola que até provou isso. Seria uma bola pro Santa Cruz, ele se enrolou e os caras do Sport tomaram a bola e Há muito tempo eu vejo isso de Israel. Quando ele vai pra ponta, tem isso. Assim, Mas é mais fácil corrigível, porque a parte física dele com ajuda. A parte física certeza. dele ajuda demais pra isso. A solução pra mim do meio do caminho é justamente virar ala. Aproveita que Alex Juan já tem se for pro 3-5-2, Exato. Vai acabo com razão aí. Ó. e aí aí complica. Mas o meio do caminho é esse, vira ala. O problema é que o Santa Cruz falta unidades de zagueiro. Se você não tem ponta, Gabriel, veja só, se o Santa não tem ponta, tem que ir pro 3-5-2. Veja só, o Santa tem zagueiros em condição de jogar? Me parece ter. Claro que perdeu um importante, né? Mas me parece ter. Não sei agora, porque o Eurico também sentiu muscular. Então a tendência é que não tenha Eurico para os 2 jogos. Aí talvez recua a história de 3 zagueiros. Mas se tivesse, eu cogitaria. Porque você ia com 3 zagueiros, deixava Israel de ala, que resolve a questão, o Alex Juan de ala, os 2 volantes que tem. Na verdade,
fica liberado para jogar com um volante só com Balotelli, o William Júnior, o William Júnior e Patrick Allain. E um atacante com... Você prefere tirar Vitinho? Eu prefiro tirar Vitinho. Eu acho muito parceiro. Então, Favela se mantém. Favela se mantém. E aí, quem dá ok. dinâmica. E aí fica só atacante mesmo, só Quirino, né? Fica o William Júnior e... É quase aquele esquema, o 3-4-2-1. É isso. É 2 meses. É Segue isso. o William Júnior e Patrick Allain. 3-4-2-1, é isso. Mas é com a linha de 4 ali, com Favela... Mas tem um 3-4-2-1 mesmo. Tá? Mesmo. Com 2 meias. 2 meias, 2 meias armando, até porque, como é isso, não tem pontas. Aí é o que sobra pro Santa Cruz. Posso fazer uma pergunta bem direta, tá? Deixa eu fazer uma pergunta direta aqui agora. Pro Santa ter extraído mais do jogo, o que é que eu vou chamar de extraído mais? Em algum momento ter aproveitado uma brecha de tentado mais e fazer o 2-1 ali naquele segundo tempo, ou simplesmente conter o final? Tem alguma resposta além do faltou banco? Ou realmente a gente põe na conta do faltou banco? Tinha algo que pudesse ser feito diferente enquanto ainda tinha uns 11 numa condição física melhor? Tinha algo que podia ter sido feito diferente por Quirino. Acho que ele é o ponto. Ele é o cara, o sistema nervoso dessa história toda, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O cara, se ele é competente na função que ele recebe muito bem para fazer, ele tinha resolvido ou tinha diminuído os danos da partida de hoje. É isso, hoje o Santa Cruz podia sair com o empate da Ilha do Retiro. Não saiu porque o Quirino teve 2 momentos ali com o House e não aproveitou. Enquanto todo mundo ali no Santa Cruz, alguma casquinha tentou tirar do House, o Quirino nem perto disso conseguiu chegar. A gente segue com o campinho do Santa Cruz, as análises individuais do Santa Cruz. Nas análises individuais, é uma chance que a gente tem de aprofundar o que a gente está debatendo sobre o time e sobre Porque parece que nas análises individuais a gente se resume a ir jogador por jogador, mas eu sempre tenho a sensação que muitas vezes a gente acaba encontrando as melhores explicações para o jogo quando a gente vai passando jogador por jogador. E aí eu vou até pedir uma inversão, que eu fiz isso no último programa que apresentei do esporte. A gente começou por Roger. E hoje eu queria também começar pelo treinador, porque foi um personagem, tá? Saiu para ser treinador nas quartas, sem dúvida nenhuma. E aí, Cássio já trouxe a resposta, você já tinha sinalizado também, mas nessa parte de avaliação individual, eu acho importante reafirmar isso. E só ampliando um pouco mais. Assim, ele ganhou força para ser treinador na quarta, não quer dizer que será. Quer dizer que se ele eventualmente for o treinador na quarta-feira, apesar do resultado na ilha, mas imagino que ele chegue com mais respaldo do que tinha até o jogo até antes de começar o jogo contra o Jaguar, onde na verdade ali havia até uma dúvida de quem seria o treinador, porque o Santa tinha tirado o treinador do Sub-20, meio que estava na dúvida, quem é que vai comandar o time contra o Jaguar, na hora que teve a demissão de Cabo. Então o Santa consegue ali uma goleada, a maior na competição, vai para esse jogo contra o Sport, um jogo competitivo onde perde com gol aos 45 do segundo tempo. Então, o Santa pode anunciar o treinador hoje, amanhã tá no bid, quarta-feira. A gente tá falando quarta-feira porque deve ser quarta-feira, né? Assim, imagina até o jogo da mas não saiu nem a tabela ainda, mas a gente tá deduzindo. Aí, de repente, se bem que pode ser até o final dessa noite, porque tem que ser tudo tão rápido, né? Que pode até sair, a gente dá um F5 pode até sair. O Santa pode até anunciar esse treinador e o cara tá no bid e já ser o nome na quarta-feira. Mas se isso acontecer, beleza. Mas se não acontecer, não é um grande problema. Tipo, o Santa tá jogando sem treinador. O Santa tá jogando sem um comando. O Santa tá jogando com uma pessoa que não tem ideias para o que esse elenco pode oferecer. Então, eu acho que, por exemplo, o treinador teve uma atuação melhor do que o time. De alguns acho que ele sai. Por isso que eu tô começando por ele, tá? Vamos para análise do treinador semi-interino anota do Santa Cruz. A nota é dele. Eu vou deixar aqui. Eu acho que foi bem, assim, só pra... Não, eu vou nesse caminho e digo mais. O treinador foi atrapalhado pelo elenco que ele tinha na mão. É isso que eu falei, exatamente. Você tem que ter o discernimento de saber até que ponto o cara pode fazer mais do que o que tem à disposição. Exatamente. Assim, eu lembro, ano passado, eu vi muitos jogos do Vasco e eu via o Fernando Diniz segurando o máximo possível de substituir jogador.
E hoje eu vi o Santa Cruz fazendo exatamente isso. Não substitui não, tirou Eurico porque precisou, e depois, no segundo tempo, foi justamente questão física. Até o Balotelli chegou a sair? Não. Chegou Não. pro Galhardo. Na reta final que ele pede assim, ó, segura, que ele vai segurar. Exato. Faltando 5 minutos de sair. Não, foi ato falho. Segura aí 5, porque no react a gente tava falando só, não vai sair, né? Mas foi só ato falho. Vai. O nosso bodybuilder aí, o Fábio Cortez. E é nesse sentido, assim, ele armou o time bem, teve boas sacadas possíveis, na necessidade de tirar Patrick Alain. Ele não tinha outra opção, e aí ele coloca Andrei, que se fosse de volante seria um risco enorme, mas jogando de camisa 10, sem precisar fazer, tá tudo tranquilo, porque Patrick Alain também não é o cara de chegada, de marcação, pressão, dessas coisas todas. Então, nesse sentido, se vai baixar um pouquinho, melhor baixar com o André, que ele ainda tem a capacidade de acertar um passe ou outro, do que qualquer outra coisa, ou arriscar um dos pontas ou um garoto da base. Que, assim, a chance de sentir a pressão aí num clássico como esse é enorme. Apesar de torcida única, eu acho que não houve isso nesse jogo. Acho que, assim, Santa suportou muito bem. Os 3 clássicos foram dessa forma. Para falar a verdade, eu acho que o visitante dos 3 clássicos, o Sport foi com sub-20, querendo ou não, ele estava até ali 20 do segundo tempo, 18 do segundo tempo, estava 1-0, depois atropelado pelo Náutico, mas não estava o Náutico tampouco na Arena Pernambuco. Eu acho que hoje o Santa também não. Obviamente sou contra a torcida única, tá? Tô falando só dentro de um cenário de que, no fim das contas, eu acho que o Santa suportou a torcida não jogou. Você bota nesse ponto assim, a torcida não jogou. Nesse sentido, pronto, para ir o verde clarinho ali pro nosso Fábio Cortez está muito bem dado, e como eu falei, bem dado. Ele não foi melhor porque ele não tinha tempo para fazer melhor. Eu acho que ele foi bem e é isso, tá? E, obviamente, tá, para mim, colocado. Se colocou. Ele pegou algo que, veja só, não sei se era possível ele ter saído desses 2 jogos com, abre aspas, o cargo. Ele saiu com cargo. E ele agora tem chance de se viabilizar. Porque, repito, 2 jogos de decisão. Se passar, não vai ser trocado para semifinal e vai ficando. O Santa agora pode até pensar num projeto com mais calma de um treinador para a Série C, porque tem um hiato considerável, né? Diferente da Série B, que são 8, 9, 10 dias entre o último jogo do Pernambucano, há um hiato até o início da Série C. Tem a Copa do Brasil importantíssima pelo meio do caminho, e aí tem primeira, segunda fase, o Santa tem que pensar nisso, porque é muito dinheiro envolvido. Tá? Tem a questão da Copa do Brasil, tem mas... uma tabela muito favorável, Fred. São 3 jogos em casa. Sim, o problema é que o segundo é o CRB, é um jogo muito duro, né? Mas sim, mas tudo na arena, né? Precisa pegar precisa pegar um outro, preparando. Né? É o Souza, né? O primeiro jogo. Isso, Souza. E se passar, tudo indica que seria o CRB. Mas enfim, uma coisa de cada vez. E Fábio vai ficando. Vamos então para aquele que talvez tenha sido, no final das contas, não era no começo do jogo, não era durante o jogo, mas talvez tenha sido o melhor em campo do Santa Cruz. Rock Kennedy, né, conseguiu responder muito bem ali, sobretudo no segundo tempo. Exatamente. Rock Kennedy ia sair como o melhor em campo, ponto. Só que aí acaba com a derrota, não tem esse momento... O melhor dos 2 times, né? Isso, para mim é tranquilo. Ele estava sendo decisivo para a partida terminar 1-1. Aquela defesa na cabeçada de Zé Roberto, pra mim, foi essa. Começa na falta. Assim, a gente falou assim, a falta foi ali no canto, não foi muita força, mas foi lá, o jogo segue. E depois tem a cabeçada de Zé Roberto, que é excepcional ali. E de fato... E veja só, ele evita o gol naquela bola que resvala... Que Barleta e Zé Roberto. A bola ia entrar, ele consegue desviar. É só um tapinha que ele dá ali, tinha a defesa de Barleta no primeiro tempo. Veja só, eu até comentei no pênalti. Ele tem uma postura boa no pênalti, até porque realmente ele estava olhando pro pé, ele estava esperando. Ele caiu no drible. E ele caiu no drible. E ainda se recupera. Ele não cai no drible e aceita, não. Ele chega relativamente perto de fazer a defesa. Exatamente. Tá? Achei Rock Kennedy partida bem boa de Rock Kennedy. Então, nesse sentido, vai pro verde claro dele, uma boa partida. Boa partida. De quem? Rock Kennedy. Ser escuro. Não, muito bem, eu acho que ele mais. Eu tô no verde claro. Porque também é o seguinte, não teve milagre. Não, exatamente. Por exemplo, a bola da falta, se não pega, é falha. Exato. O chute de Barleta, se não pega, é falha.
Foram ótimas defesas, o de Barleta sobretudo. Mas se não pega, ia ser, pô, no meio da barra, meu goleiro. Ele tava ali pra fazer isso. A cabeçada de Zé Roberto talvez seja... Se passasse, não deu pra pegar. Exato. É a grande defesa dele, é a esticada na cabeçada. Justo. Não foi uma partida de Thiago Cardoso. Foi uma Não partida teve milagre nenhum. Exato. Milagre Saiu. não teve, não. É porque, é isso que eu tô dizendo, o goleiro é muito pesado às vezes, mas é exatamente isso. 3 das 4 defesas dele, se não faz, é falha. Mas fez, né? E aí é uma boa atuação dele. Eurico, vamos pros zagueiros. Vamos lá. Eurico fez uma boa partida. Eu sou dos que tenho muita desconfiança dele desde o ano passado. Acho que ele tinha ido mal em algumas partidas da Série D no mata-mata. Começou mal o Campeonato Pernambucano e eu acho que nas últimas partidas... Jaguar, né, é pouco parâmetro, mas melhorou. Pra zagueiro, muito pouco parâmetro. Exato. E olha que o Santa Cruz deu uma esfarrapada contra o Jaguar ali, bem para ficar de olho. Mas aí na partida de hoje eu achei ele seguro, bons cortes enquanto esteve em campo e principalmente apareceu no lance do gol. Eu acho que isso aí conta muito, teve oportunismo, senso ali de aparecer no ataque, então vai pro verde claro também para ele. Acho uma partida bem ok do nosso Eurico, bem para cima. Vamos analisar Marcos Vinícius, depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Sobre essa defesa de Santa Cruz. Marcos Vinícius que... Matheus. Desculpa, Matheus Vinícius, tá? Que jogou vários jogos dentro de um, né? Isso. Faz o pênalti, erra uma bola mais grave ali, mas muito participativo e com acertos também, dando uma compensada, né? É isso. Matheus Vinícius, para mim, é o equivalente, é porque ele não custou tanto dinheiro, mas é o equivalente em campo, sem pensar nas cifras, de Matheus Alexandre e Zé Gabriel, que eu falei. O imã do caos. E outra, dentro da proporção cabe na troca. Exato. É o cara que, assim, quando tiver alguma besteira, eu acredito sempre que vai estar Matheus Vinícius no meio. Tanto que, enfim, 2 jogos seguidos nesse caminho. Mas tirando isso, assim, ele foi bem. Ele tirou bolas, ele foi seguro, ele tinha um defeito, assim, que ele achava que ele era muito melhor tecnicamente para sair com a bola do que ele era de verdade. E ele melhorou muito nesse sentido. E olha que, assim, ainda assim, hoje ele deve ter errado pelo menos uns 5 lançamentos. Assim, por baixo. Mas, assim, eu boto o lançamento, mas chutão. Numa hora que você tá recebendo pressão, você tem que dar chutão. E nesse sentido aí, eu nem tiro, assim. Eu vou botar uma partida boa para Matheus Vinícius, muito nesse caminho, assim, de que... Cara, no patamar que o Santa Cruz está atualmente, a defesa hoje, assim, deu uma resposta que a torcida precisava ver, assim, muito importante, e o Matheus Vinícius fez parte dessa resposta. Deixa eu só pedir para Márcio fazer um ajuste, tá, Márcio? Jansson foi aos 45, tá? A substituto ali de Eurico foi... Ele já volta, Jansson, no segundo tempo. E aí eu quero a avaliação de Jansson, tá? Porque... acabou jogando o tempo inteiro e tem uma avaliação a partir daí. Rapaz, tá no mesmo caminho de Eurico. Pra mim, ele fez uma boa partida. Não tem culpa ali no gol do Sport pra mim. E vou no razoável, ele cai um pouquinho, porque no fim das contas ele também não teve a grande necessidade de fazer grandes intervenções. Ele é mais lento, por exemplo, do que o próprio Eurico. Sim. Ele tem vários defeitozinhos assim que o técnico enxergou ali e entendeu. Melhor tu ir pro banco. Eu fui contrário, eu tinha mantido o Eurico no time titular, muito por segurança. E nessa segurança ele segue mostrando. Só que ainda assim é um zagueiro lento, tem várias questões aí. Pra mim o razoável tá muito de bom tamanho pra ele. Alguns bons momentos, outros sustos e tudo ok. Ao que tudo indica, o Santa Cruz só tem em condições para as quartas de final Matheus Vinícius e Jansson. Tá? Exato. Se a gente tivesse os 4 à disposição, quem seriam os seus 2? Quem seria a sua dupla? William Alves e Jansson. Certo. E assim, talvez o mais justo seja Eurico. Bem diferente. Não, talvez o mais justo seja Eurico, porque é o que gosta de moral com a torcida, mas eu tenho meus problemas com o Eurico. Lembrando, formação importante, tá? Por um retardo de jogo, Rocaine tá fora do jogo de ida das quartas de final. Né? Tomou o 3º amarelo. E isso foi, acho que ele muito, bem no finzinho, tava 1-1 naturalmente ainda, e... Veja, mas naquela altura, a pilha do jogo era inteligente. É a pilha do jogo, Agora sim, ele
Não poderia. Então, assim, não tem pilha do jogo que justifique. Porque e se vai pra semifinal? Exato. E se vai pra semifinal? Numa quarta de final tem menos peso, tá? Gabriel ou Felipe? Ixi, mas eu não sei. Porque assim, quem Vai é ter Gabriel? Felipe, né? Não sei, também não sei. Se Cortez Eu tá iria- indo na lógica, Eu iria ele de não Gabriel. vai botar Felipe Alves. Eu iria de Gabriel. Se Cortez tá olhando assim, velho, eu não tô devendo nada pra É a ninguém, chance ele que vai tá- de Gabriel. É isso. É a Se chance. Cortez olhar e falar, eu não devo nada pra ninguém, vai de Gabriel. Agora, existe uma boa chance de ser Felipe Alves e assim. Pelo temerário. menos não é no breu. De Exato. bonito, né? Já Vai ser à ajuda. noite. Viu? Sim, mas na arena, meu amigo, é um canhão sol. Aí o refletor da arena um que vai sol. atrapalhar. É melhor que o sol. É melhor que o sol, inclusive, tá? Agora, no breu de bonito era perigoso com o Felipe Alves. Vamos para os laterais, tá? Israel. Os dois laterais foram, pra mim, assim, tá num caminho de boa partida. E Israel, especificamente, por causa dessa. A gente citou tanto, assim, a boa capacidade física dele. A gente lembrar sempre, pô, é um cara que tá voltando de uma contusão de hernia de disco, que passou muito tempo parado, fisioterapia pesada. O cara se operou no SUS. Tem toda uma questão, assim, simbólica no jogo dele. Demorou pra renovar o contrato dele, o Santa Cruz. E ele segue sendo o principal lateral do Santa Cruz no elenco. Ele, inclusive, Sim. mais importante do que o Alex Ron, pelo menos por enquanto. Mas hoje o Israel, assim, ele é titular do Santa Cruz. Ponto. Aí decida o que Aonde você quiser colocar, né? Vai fazer o quê? Vai botar no lugar de outro volante, no lugar de um ponta, no lugar do lateral? Não sei. Israel é o lateral e hoje, pra mim, ele fez uma boa partida dentro da possibilidade que tinha, até cansar, até entender ali que o técnico entendeu, se eu não tirar tu agora, vai ficar muito complicado, é capaz de tu sentir uma lesão, capaz de tu prejudicar alguma coisa. Então, nesse sentido, esperar ele chegar no auge físico dele, porque ele entrega isso. Então, pra mim, é uma boa partida de Israel. Eu vou pedir para já analisar Pedro Costa, tá? Porque é o reserva imediato Isso. de Israel. Entrou, e quando você fala seja onde for, tá? Seja onde for, é difícil não ser na lateral direita, porque Pedro Costa é uma das frustrações, assim, para mim, absolutas em relação ao desempenho de reforços do Santa nessa temporada, tá? Então, a gente vai com Pedro Costa. Rapaz, Pedro Costa faz parte da. Foi pouco tempo também. Cara, foi suficiente pra... Não, veja, foi pouco tempo pra não ser um muito ruim. Certo. Mas, assim, foi o suficiente pra ser, foi ruimzinho, Não cara. aproveitou. Não aproveitou. O time levou um gol do lado dele. O lance foi de Robinho, mas era o Foi, lado de isso, Pedro Costa. Ele Assim, é impressionante como não entregou nada. Nada. Veja só, eu tô de cara, porque eu fiz um programa aqui com o Arthur analisando a montagem de Santa Cruz da transição. E os dois reforços que se destacou foi Andrei e Pedro Costa. Pô. Tá boquinha da bexiga. Mas assim, é porque é currículo, né? Mas é currículo, é o lógico. A gente tem que ir para uma lógica, assim, o currículo, o que é que vem, quanto deve ganhar, uma coisa assim, vai fazendo bem bolado. E a gente pensa, pô, Pedro Costa era para ser um jogador. Repito, ele estava em campo no último jogo do Remo. Exatamente, pô. Ele podia estar na Série A nesse momento. Fica mal para Pedro Costa. Mal para Pedro Costa. Vai no laranja para ele, bem justo. E como eu falei, assim, o pouco tempo que Cássio citou é o pouco tempo para ficar assim, porque se fosse mais, talvez Porque fosse muito ruim. a não participação dele é muito irritante, né? Exato. Alex Juan. Alex Juan, ele também vai no verde claro, e esse daí, apesar dele ter aparecido bem em alguns lances ofensivos, para mim o que eu gostei mais dele foi defensivamente, a capacidade de recuperação dele. Ele conseguiu ali, poucas coisas se criaram ali do Sport no primeiro tempo, do lado dele, no segundo já mais cansado, e principalmente depois da entrada de Max, aí sim apareceu, mas aí eu não tenho muito como querer com um lateral esquerdo, terceira divisão, no histórico dele, tem a capacidade de segurar fisicamente um cara que tá entrando ali como o Max entrou hoje. Então, assim, tendo essa noção da realidade, acaba que quando ele perdeu, eu entendo porque ele perdeu. E no geral, acabo não só uma boa partida, é uma partida promissora, que faz a gente pensar, poxa, acho que agora tira a péssima impressão do clássico contra o Náutico. Então, essa boa partida para Alex Juan. Para os volantes, tá?
Pedro Favela, que você tratou como um jogador que apareceu pouco, mas que isso não é necessariamente ruim, tá? E Balotelli. Pois é, eu vou no Favela, porque eu acho que ele realmente apareceu pouco. Acho que pouco o narrador da Globo deve ter falado o nome dele. Poucas vezes você viu uma intervenção dele, seja numa falta, seja numa roubada de bola. Pouco. Mas ele estava sempre nos lances, ele estava sempre numa cobertura, ele estava sempre aparecendo. Correu o tempo todinho. Correu o tempo todinho. Nesse sentido, o razoável para Pedro Favela é um razoável ok, justo, e um razoável que eu acho até bom, assim, eu estaria feliz. Não aparece negativamente, nem positivamente. Ele estaria feliz se ele fosse receber essa nota. Eu acho que tem que estar feliz, tem que estar feliz. E Balotelli? Balotelli vai no verde claro, para a melhor partida de Balotelli na temporada. Ele apareceu ali em alguns lances de cortadas, de aparecer em cobertura muito bem, correndo o tempo todo, tanto que precisou sair porque ele correu demais. Pediu pra sair, né? Pediu pra sair, exatamente. Ele pediu pra sair porque fez uma falta, demais. Sentiu que estava chegando atrasado nos lances. Justo. Não é fruto do acaso ele sair e o Santa Cruz tomar um gol. Assim, pode não ter nada a ver com o Gabriel Galhardo, não tem, mas eu acho que as coisas não acontecem por acaso. O cara sai com o Balotelli e o Santa Cruz leva um gol, pra mim tem um ponto ali. Gostei, pra mim, tal qual Alex Juan, é uma partida que me dá bons pensamentos pro futuro. Sim. Olhar pra Balotelli, opa, tá voltando, acho que vai ser importante pra esse elenco. Vamos ao trio de meias do Santa, a gente pode chamar assim, né? Vitinho, meio atacante, mas eu quero começar pelos meias, mais meias mesmo, tá? Patrick Alain e William Júnior. Patrick Alain, ele pra mim é claramente assim o melhor jogador tecnicamente do Santa Cruz, assim, mas com a distância enorme. E olha que eu gosto do William Júnior, mas assim, o Patrick Alain é bem melhor que ele, e quando a bola para no pé dele, até que Atos não nos escute aqui. Tá escutando, viu? O começo de Patrick Alain no Santa Cruz é melhor do que o começo de Patrick Alain no Náutico. E eu vi bem assim, parece assim um jogador que melhorou. Para temporada a temporada, eu acho que hoje ele tá numa melhor. Não é nenhum, meu Deus, o craque absoluto. Não, é entender qual é o nível que ele joga e que ele participa, e nesse sentido, com um time mais forte e tudo, ele ainda demonstrou essa boa capacidade. Ele não teve espaço, ele não tinha ninguém em velocidade para dar uma pifada, ele não tinha muita coisa assim que ajudaria no futebol dele. Nesse sentido, ele participou diretamente do gol, apareceu naquele lance, deu o chute e acabou a bola sobrando. Vai num verde claro para Patrick Alain, tá muito bem, tá justo para ele. E o William Júnior? William Júnior, nesse sentido, acho que também tem bons momentos, mas na função ali aberto, entendendo que é um meia aberto, vai faltar coisa. Isso. Sempre vai faltar alguma coisa. Sim. Sempre vai faltar alguma coisa. Às vezes eu vejo, ele dava um drible, aí dava um passe, errava alguma coisa, ou cansava rápido, porque não é da característica dele, ele não é o jogador que vai driblar em velocidade e ir pra cima. Então, nesse sentido, eu acho que o razoável também vai justo no William Júnior, entendendo que, assim, tal qual Favela, é um razoável bem legal, assim. Não, tá de bom tamanho. Bem legal pra ele. Agora eu quero ver se a gente tá realmente com uma visão parecida, tá? Vitinho. Falta Vitinho e Quirino. Vitinho primeiro, que compõe esse trio de meio de campo, né? Vamos lá. Vitinho, pra mim, é o elo fraco desse ataque do Santa Cruz. Pra mim, foi, dos titulares, o pior jogador em campo do Santa. Vitinho foi o Marlon. Nem se viu no jogo. Não se viu. E quando viu, assim... Não se viu e não serviu. Entenda como quiser. Perfeito. A gente falou se viu, mas se entendeu serviu, entendeu bem também. Às vezes na pelada, quando tem um jogador muito ruim, o cara pega na bola, aparece 3 em cima dele, porque é muito fácil tomar a bola e acontece. Pronto. Vitinho, algumas vezes eu sentia isso. Ele pegava na bola, tinha 3 em cima dele, porque assim, era o bote assim, dos leões em cima do bicho, do viado lá. Era muito... E assim, não dava chance, ele não tinha capacidade alguma de tentar mudar, ou então toca rápido. Sabia que estava acontecendo isso com ele, recebeu, toca, não, nada disso, nada aconteceu. Então, pra mim, vai pro muito mal. O Vitinho ir pro muito mal não tá errado, não. Acho que o vermelho dele tá justo pra essa partida de hoje. E fechando, tá? Os titulares, depois teria talvez só mais uma análise, porque Galhardo e Robinho entraram muito no finalzinho. Tá? Mas Quirino, vou primeiro para a nota, é muito vermelho, porque não existe centroavante perder. Não, foi ali.
Não existe perder E aquele aí gol. não é ser punitivo. Eu já ia dizer que tá sendo punitivo Não. igual a Cássio. Não, aí não é ser. Primeiro, teve pouca participação no jogo e na hora que aparece uma bola daquela, assim, o chute não foi na barra. Ele escorregou. Mas, enfim, veja, se Mikael tivesse escorregado aos 45 Mas não foi tempo, mesmo. tu não tava nem sentado aí, meu irmão. Tu tava aí, ó. Veja, tirando o lance de Mikael e o lance de Barleta, o lance de Quirino foi o melhor lance do jogo inteiro. Não foi, não. Qual foi o outro Eu lance? acho que aquele Gustavo Coutinho foi mais limpo. Qual? Caramba, o de Quirino, meu irmão. O de Coutinho é muito rápido, a bola vem alta, ele de costas, ele tem que girar e bater. Mas por tava cima. num Meu ponto bom de irmão, batida. A de Quirino, a bola vem aqui. Mas tava ó. no pontinho ruim de batida de Quirino. Não acho não. Enfim, se não foi Porque a assim, mais. É ele- a segunda. claro. Assim, É. tá muito próximo. Ele não tinha condição ali de dar uma dominadinha e bater. Não tinha condição. Os caras estavam muito perto dele. Por isso eu tô dizendo assim. Parece mais fácil do que aquela bola. Eu tiro um Sim. pouquinho assim, porque eu acho que não tinha muita. Ele tinha que ter dado um toque na barra, pelo menos. Pra mim, o grande erro ali é essa bola, mesmo fraca, não ter ido no gol, tá? Mas eu acho que a bola escorre um pouquinho dele. Eu dou 2 centavos. Eu entendo 2 centavos Sim, ali. tanto que aconteceu ali, mas eu acho Exato. que numa É. dessa, meu irmão. Não, veja, nesse lance específico que a gente tá falando, pra mim faltou alguma coisa de técnica também. Beleza. Mas, por exemplo, aquele lance do primeiro tempo, pra mim faltou inteligência. Eu achei, pô, o centroavante, quando falta inteligência, assim, às vezes dá uma agonia, dá uma coisa assim que você fica. Pelo amor de Deus, aquele lance, assim, eu não entendo, eu vou olhar várias vezes aquele lance. Eu quero saber o que é que ele quis fazer com aquilo ali. Ele foi pra trombada com o goleiro, pô. Se livra, pô. Se livra do cara. Não existe. Querino foi muito mal. Preocupante o Santa Cruz nessa posição de centroavante, mas é isso. E, pô, o cara vem de 3 gols contra o Jaguar e me fala o que ele fez hoje. É, mas aí muda muito. Não, muda Aí demais, muito, muda demais. Porque uma coisa Paciência é que eu ter diga. 7 bolas e fazer 3. Outra coisa é ter uma e ter que fazer a que chega, né? Pronto, perfeito. É. Perfeito. Ele tinha 7 bolas lá no Agora Jaguar. fez 3. Né? Aqui ele teve 3, pelo menos, e demonstrou. E veja, no campeonato inteiro, ele demonstra essa fragilidade na frente do gol. Veja, pra mim, o que eu vi de Quirino, não vi todos os jogos, o que eu vi de Quirino, ele funciona bem pro time, mas não é um exímio finalizador. Não é um bom finalizador. Só de cabeça, por exemplo, tem 2 lances. É parecido com o meu, inclusive, que eu defendo muito, que eu vou analisar daqui a pouco. Ó, eu lembro, ó, teve um lance de Pedro Costa, cruzou, ele cabeceou pra cima. Rodrigues, outro lance em outro jogo, cabeceia pra cima. Cara, ele tem uma deficiência na finalização. Que, pô, é centroavante. Não pode ser sua maior valência. Ó. Qual é a valência do centroavante? É saber finalizar. Qual é a pior valência do meu centroavante? É a finalização. Ele faz um pivô, ele segura um zagueiro, ele faz um monte de coisa. Mas não sabe finalizar, aí me quebra. Aí, enfim. E agora, minha dúvida, eu já tomei a liberdade de colocar Galhardo sem nota, porque entrou no final e realmente ficou longe da dinâmica do jogo. Tá. Eu não tomei a liberdade de deixar Robinho sem nota, porque às vezes a gente diz o seguinte, mesmo jogando pouco tempo, se atrapalhou, foi nocivo o suficiente e merece avaliação. Robinho é a bola do escanteio. Muda para um Isso mal aí- por conta da bola do escanteio. Caramba, mas aí é muito. É uma punição grande, que É. a jogada anda um pouquinho pra acontecer. Não, é escanteio, bate e vira o gol, né? Ou mais assim, Não, mas é porque assim, era uma bola que foi uma condução errada. Né? Exatamente. mas- Celso e Gabriel durante o jogo castigaram, por isso que eu não tomei a liberdade. É Gabriel que decide aqui. Pra mim, ele vai sofrer essa daí, o Veja, vermelho. depois as minhas punições são mais leves. Quando eu fico vendo o jogo assim e tal. Veja, o escanteio é um escanteio tão bobo assim pra o gol, da forma como sai depois e na conta do cara. Era bom não deixar ter um escanteio na reta final do jogo como essa é a aquele. lógica né? de se punir. Patrick Mas- lá no Paraguai, ele falou isso faz 3 dias. Vou deixar a sugestão. A gente, pode ser pro membro fechado. A gente vai fazer um react daquele jogo. Pra eu provar pra você o que aconteceu naquela noite. Olha só, Patrick faz aquilo foi que ano, Cássio? 2013. Pronto. Teve um escanteio que Patrick cedeu no jogo Eu apontei, ó. lá no Paraguai. Ó, vai dar coisa daí, viu? Que quarta-feira, agora, contra o Maguari, Cássio lembrou desse lance pra criticar um jogador. E ele tá dizendo que ele não é punitivo. Faz Não, eu tô achando 16 anos que o escanteio aconteceu e ele ainda não perdoou o escanteio, tá? Detalhe, vai perder 13 com o anos que o Patrick. escanteio Vai perder aconteceu. com o Patrick, que teve um. 13 anos que o escanteio aconteceu.
Robinho, Márcio colocou mal. É mal ou muito mal? Pra mim é muito mal. Carrega na tinta, carrega na tinta. Ele levou o gol e assim, ele vem pra fazer ali a ponta, ajudar ofensivamente. Ele não só não apareceu ofensivamente, como prejudicou defensivamente. Nada, 0 aí pro Robinho, muito mal. E fechando, Andrei chegou. Participou muito da dinâmica do jogo. Você tem a opção, se quiser, de deixar também Eu sem deixo avaliação. sem nota, eu deixo sem Ficou nota. longe do jogo. É, Né? exatamente. Então, sem nota. E pra agora, só Andrei. pontuar uma coisa de Andrei. A única solução para ele continuar entrando e ser jogador do Santa Cruz é com 2 volantes junto com ele. Ele não pode mais ser segundo volante, não tem condição. É fazer como ele fez hoje aí. E tem pouco espaço, claramente, pela quantidade de meio-campistas que o Santa Cruz tem. Então, dessa forma, a gente finaliza, tá, a análise do Santa Cruz aqui no programa.